Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre literacia familiar. Eu fiz alguns posts essa semana, tanto no Instagram quanto no Facebook, a respeito desse assunto e algumas pessoas me perguntaram o que seria. E aí eu vou explicar para vocês o que é a literacia familiar. Na verdade, esse termo está envolvido com a importância dos pais ou dos responsáveis na educação dos seus filhos, né? E aí essa parte ela envolve a questão da alfabetização, não só da alfabetização e da educação, mas de uma interação com as crianças no mundo da aprendizagem. E ela tem alguns tópicos que eu vou falar com vocês hoje a respeito e que eu tenho estudado bastante a respeito e acho que é super importante tanto para os educadores quanto os pais ou os responsáveis das crianças trabalharem esse tipo de tópico com elas, desde o momento da gestação até a fase da adolescência ou até mesmo a fase adulta, tá? Então, o que seria a literacia familiar? São tópicos que você trabalha com a criança ou com o adolescente dentro de textos ou de narrações. Então, um dos tópicos é a interação verbal. Então, o que seria isso? Fazer perguntas da rotina dessa criança ou desse adolescente em relação ao que ele fez, como foi o dia dele, o que ele aprendeu, realmente ter comunicação com essas crianças e deixarem elas expor aquilo que elas aprenderam ou que elas vivenciaram durante o dia, na escola ou com os amigos ou qualquer coisa. Na verdade, é um meio de comunicação. E aí você pode estar me falando, mas Juliana, isso eu já faço, né? Mas é mais profundo. A interação verbal dentro da literacia familiar, ela é para você realmente saber como anda o seu filho, mas é uma forma que, na verdade, ele indiretamente ele não percebe, né? Você vai perguntando a respeito do que ele aprendeu, você se comunica, você questiona essas informações, mas você também acaba ensinando ele aquilo que você também conhece desse conteúdo, né? Então, por exemplo, se ele falou que ele aprendeu mapas na escola, né, teve uma aula de geografia, aí você pode questionar, mas você lembra qual é a capital do estado tal? Se ele não lembrar, não tem problema, né? Ah, mãe, eu não lembro, ou pai, eu não lembro, ou vó, avô, né? Porque aí eu seria os responsáveis também. Ah, eu não lembro. Ah, então a capital desse estado é tal. Aí ele vai falar, ah, é verdade. E aí disso tem-se uma comunicação e uma conversa a respeito daquele assunto. Então a interação verbal faz parte da literacia familiar. Outro tópico é a leitura dialogada, né? Então, o que seria essa leitura? Eu trouxe um livrinho que eu já até publiquei ele nos status, mas é porque eu tenho esse livrinho, ele é bem prático, né? Que é esse aqui, eu já passei para vocês, Dani 3 vezes. Então, como é que seria a leitura dialogada? Você vai lendo com a criança o texto e vai perguntando para ela sobre as imagens, caso ela não saiba ler ainda, o que ela vê, apontar, dar o nome das coisas, perguntar o que ela entendeu da história depois que você leu uma página. Isso é a leitura dialogada. Então, você, ao mesmo tempo que lê para a criança ou para o adolescente, né, ou para o infanto-juvenil, né, você vai lendo e vai perguntando. E ele vai interagindo com você se ele está entendendo a história ou não. Isso é super importante, principalmente na fase dos 4 até os 8, 9 anos, que é a fase da alfabetização. E ajuda bastante essas crianças no momento escolar. Tá? Outra é a narração de histórias. Isso antigamente era muito feito pelos pais, né? Hoje eu vejo muito pouco, não vejo os pais comentando a respeito disso, mas era quando os pais contavam histórias antes de dormir, por exemplo. É lógico que a narração de histórias, ela não precisa ser feita só no momento que vai dormir, porque muitas vezes os pais estão chegando, as crianças já estão dormindo, né? A narração de história, ela pode ser feita a qualquer momento, né? Desde que seja um momento específico para a narração de histórias, né?
E dentro da narração de histórias, os responsáveis ou os pais, eles podem fazer o quê? Fantoche, desenhos. A narração de história, ela pode ter uma coisa voltada para a dramaturgia ou para a interpretação, né? Que também é muito interessante, né? Você pode também falar da narração de história sem contar a história exatamente, produzir com seu filho os bonecos, os fantoches, e a partir daí ele já está interagindo com a história sem saber. E aí quando você conta a história para ele, ele vivencia a experiência da história junto com você, porque ele já produziu os bonecos, por exemplo, né? E aí ele vai entender a história, por que ele estava fazendo aqueles bonecos. Geralmente as crianças, né, de 3, 4, 5, 6 anos, amam a narração de histórias e principalmente quando elas interagem na narração e na produção dessas narrações. Depois disso, a gente também tem o contato com a escrita. O contato com a escrita geralmente fica muito a critério da escola, mas os pais e responsáveis podem ajudar muito. Uma das coisas que eu acho super importante, por exemplo, é a partir dos 3, 4 anos, os pais ajudarem a criança na motricidade fina. Então, ensinar como pegar no lápis, né? Geralmente as crianças pequenas, elas seguram assim, né? E elas desenham assim, né? E aos pouquinhos você ensinar para ela como que pega no lápis. Lógico que a gente ensina, ó, pega no lápis assim, eles imitam, mas eles não têm ainda a coordenação fina necessária para a escrita. Mas você pode, por exemplo, interagir com eles com a motricidade fina, usando, por exemplo, um pregador, né? E eles vão lá e pegam aquilo que eles precisam, por exemplo, bolinhas de algodão, né? É um exemplo, né, de trabalhar a motricidade fina. Então, esses contatos com a escrita já ajudam muito. Cadernos de caligrafia, onde tem a letra e eles têm que passar o lápis por cima, são super usados, né? Quer dizer, pelo menos é uma das atividades que eu trabalho, eu acho que é importante, né? Ou pontilhados, ou pedir para as crianças pintarem dentro do círculo especificamente, ou dentro do quadrado, para eles terem cuidado. Olha, não pode ultrapassar a linha, tem que pintar aqui dentro do quadradinho. E assim você vai treinando a forma da escrita com a criança. Mas eu super indico os cadernos de caligrafia. E existem cadernos de caligrafia para 4 e 5 anos, que são aqueles cadernos onde, na verdade, eles contornam figuras, desenhos, né, zigue-zague, bolinha, quadrado, porque eles ainda não vão ser alfabetizados. Mas quando eles chegam na escola, eles já conseguem segurar melhor no lápis, eles têm uma noção melhor da desenvolvimento da escrita, principalmente não só na bastão, mas na cursiva. Então, os pais que trabalharem essa coordenação já a partir dos 3, 4 anos, mas de uma forma bem lúdica, sem pressão de escrita nenhuma, até porque a alfabetização é a partir dos 6 anos, né? A criança vai ter um desenvolvimento muito melhor. E aí, atividades diversas, isso também é literacia familiar. Então, brincar, fazer jogos educativos, né? Brincar de uma forma geral, mas jogar alguns jogos que façam a criança pensar, né? Tem dominó, atividades com cores, com formas geométricas, tudo isso faz a interação e as crianças estão aprendendo, né? Tocar um instrumento musical ou praticar um esporte, isso também ajuda muito. Não parece, mas não é só colocar a criança dentro dessa prática, né? Os pais também devem acompanhar. Não adianta nada eu colocar no judô para ele ter disciplina, praticar um esporte, se eu não acompanho, né? Por isso que a literacia familiar é familiar. O responsável e os pais têm que estar junto, perguntando, interagindo, questionando como é que foi a aula, o que você aprendeu, o que você gostou, qual foi, de repente, faz judô, o movimento que você aprendeu hoje. Isso tudo faz com que o desenvolvimento da criança seja muito maior do que só deixar ela lá praticando o esporte. É lógico que isso também ajuda, mas o questionamento, né, do responsável sobre a criança, né, o que ela está aprendendo, isso também faz com que a parte cognitiva dela expanda muito mais e o resultado disso a gente vê na escola.
passear, dançar, viajar, tudo isso faz parte, né? E a motivação, que é outro tópico. Então, eu motivo sempre a criança. Ela fez lá uma letra, né? E a letra ficou meio... Não é bem aquilo que você acha que a criança deveria fazer. Aí você, puxa vida, que legal, gostei, que letra é essa? E questiona, pergunta, essa é aí de repente ele responde, é a letra B. Puxa, que bom, você já sabe fazer a letra B? Qual é o som que a letra B faz? É B, B, não é? É, letra B, o som dela é B, de bola, né? E aí você vai interagindo, fazendo os sons também das letras. Caso não saiba, também não precisa. Mas sempre falar, é a letra, né? Que palavra que tem a letra B você lembra? E aí esses questionamentos vão fazer com que a criança ela tenha um desenvolvimento muito maior. Né? E tem que motivar, né? Criança é na base da motivação. A motivação não pode ser na base de prêmios, né? Então, se você fizer a lição muito bem feita, vai ganhar um doce. Não pode, porque a criança ela tem que se sentir motivada e alegre pelo fato de estar fazendo atividade, não porque ela vai ganhar aquele doce. Senão, você sempre vai ter que dar o doce e o que está motivando é o doce, né? Ou qualquer outra coisa, o presente, né? Vamos ler juntos, se você ler e contar a história, eu vou te dar um presente. Não, porque na verdade ela vai estar fazendo aquilo forçada e não vai querer aprender, né? Ela vai querer ganhar o presente. Mas pode ter pequenos prêmios esporádicos para dar uma motivada, mas não sempre, né? E sempre o acompanhamento, eu fiz outro post esses dias, sempre o acompanhamento do responsável em relação à escola, né? Então, perguntar para a professora ou para a coordenadora pedagógica como está o desenvolvimento dessa criança. Tá mais ou menos, tá ótimo, tá bom. Essa parceria do responsável com a criança e com a escola faz com que realmente essa criança tenha um grande desenvolvimento. O que eu vejo muitas vezes é que não se tem esse acompanhamento e depois se questiona por que a criança não foi alfabetizada, né? Também uma das coisas que é importante a gente ressaltar é quando a criança, por exemplo, não está aprendendo, e aí seria legal saber, por que você não tá, por que você não aprende? Aí ela vai questionar, porque eu acho difícil, porque eu não gosto da professora. Existem vários motivos e a criança vai falar, eu não gosto da escola, aquela matéria não é muito que eu acho legal, eu não consigo escrever direito, mas uma das coisas que a gente vê muito é essa questão, por exemplo, eu não enxergo a lousa. Né? E aí a mãe, o responsável, o pai, não sei, tem que levar no oftalmo, porque muitas vezes essa criança também não está sendo alfabetizada por conta disso, né? E outros aspectos. Mas o que eu queria falar para vocês é que a literacia familiar é o envolvimento dos responsáveis e dos pais no aprendizado dessa criança, né? Não é só a escola. A escola é uma parceira dessa educação. Os pais que são os responsáveis, então os pais que têm que monitorar isso, ver o que está aprendendo, o que não está. E aí eu recebi uma pergunta esses dias falando assim, mas e se eu não sei ler? Né? E eu sou mãe e eu quero fazer literacia familiar. Né? Como que eu faço? Então é interessantíssimo, porque dá para fazer a literacia familiar. E eu já comentei isso num outro vídeo. Por exemplo, a criança, você quer contar histórias. Na sua infância, provavelmente você ouviu alguma história interessante. E a literacia pode ser contar histórias, não necessariamente de um livro. Você pode contar, você sabe a história, sei lá, da Cinderela. Estou dando um exemplo bem. E aí você conta a história para a criança ali, né? Ou de um desenho que você viu junto. Lembra aquele desenho? Eu vou contar a história do desenho que nós vimos juntos ontem, né? E aí conta a história do desenho para ele. Crianças de 3, 4 e 5 anos, elas gostam muito de repetir a mesma história, né? Então você também pode repetir a história, às vezes hoje, amanhã, e ela vai querer que conte no outro dia também. Né? E também você pode pedir para a criança contar uma história. Você pode contar uma história hoje para mim? E aí a criança conta a história.
né? Então, puxa, mas eu não sei ler e escrever. Como que eu vou ajudar essa criança nos contatos com a escrita? Né? O contato com a escrita, com o desenho, com qualquer outro tipo de atividade, já faz isso, né? Então, é aquela questão que eu falei do zigue-zague, da bolinha, de fazer pequenos desenhos e ele ir lá e contornar, isso ajuda, né? Então, o brincar, o jogar, né, o dançar, isso é literacia. Então, não necessariamente os pais precisam ser alfabetizados, mas eles têm que ajudar na alfabetização. Eles têm que ajudar nesse cuidado, né? E uma conversa na escola, né? Olha, dona tal, o fulano ou a fulaninha não está aprendendo. Mas o que eu posso fazer como mãe e pai, não sendo alfabetizada, ajudar essa criança? E muitas vezes a professora ou a coordenadora pedagógica vai poder ajudar esse responsável com alguma coisa, tá? Então, não se prenda a isso. Não se prenda se o pai ou a mãe não é alfabetizado. A nossa responsabilidade como pai, e não tenha vergonha também disso não, né? A nossa responsabilidade como pais é ajudar essas crianças a serem cada vez melhores. E não é necessariamente saber ler ou escrever por parte dos pais que vai fazer isso. Nós ajudando, da forma como a gente ajuda essa criança, já vai fazer um grande desenvolvimento para ela, tá bom? Próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre alfabetização, sobre língua portuguesa e todas as coisas que eu tenho compartilhado com vocês sobre educação. Um super beijo, a gente vê no próximo vídeo. E se você gostou, compartilha, curte, faz algum comentário. Isso é importante para o canal e importante também para que a gente possa divulgar todo esse conhecimento e tudo isso que a gente tem conversado com outras pessoas que precisam de ajuda. Um super beijo, fica com Deus e até mais.